Em um anúncio de vendas na Índia, dizia assim: vendemos cavalos, temos o cavalo exclusivo para você. Temos cavalos rápidos para pessoas rápidas, cavalos lentos para pessoas lentas, cavalos bonitos para pessoas bonitas, cavalos mancos para pessoas mancas, cavalos doentes para pessoas doentes, cavalos altos para as altas, cavalos gordos para pessoas gordas, cavalos baixos para pessoas baixas. Todo tipo de cavalo nós temos: cavalos para montar, para olhar, para banhar, para brincar com os seus filhos e para derrubar você. Se você precisa de um cavalo, nós temos aqui. O texto que nós vamos estudar nessa noite, de alguma forma, é muito parecido com esse anúncio. Em Lucas capítulo 6, nós nos deparamos com a narrativa em que pode ser percebido ou compreendido com aplicabilidade a todos nós. Por um lado, nós podemos ver Jesus nesta cena aqui, capítulo 6, verso de 1 a 11, Jesus resgatando o Shabat, ou o sábado, do controle dos fariseus. Os fariseus haviam corrompido, distorcido o significado primário do quarto mandamento. Por outro lado, vemos os fariseus sendo repreendidos pelo seu legalismo, que acabava destruindo a misericórdia com que eles deveriam tratar os outros, focando nas minúcias de coisas que eram secundárias, não tão relevantes como o próprio mandamento em si. E por outro ainda, o próprio sábado, instituído por Deus no Antigo Testamento, o quarto mandamento do Decálogo, que tentava ajudar para que as pessoas confiassem no Senhor, permitindo com que elas parassem de trabalhar, mudassem de atividade pelo menos uma vez por semana e fossem intencionalmente focados em Deus, de maneira que aqueles que desobedecessem a esse mandamento seriam punidos de morte. Mas nós vamos olhar por aquilo que é mais próximo de nós. Vamos começar com o legalismo dos fariseus. Legalismo, como aparece aqui, é a transformação de opiniões pessoais em verdades eternas. Legalismo é a ampliação da verdade eterna para conter a opinião dos homens. Legalismo é o coração do homem enraivecido e invejoso, mas camuflado de piedade. Legalismo é a autojustificação travestida de retidão. É o desejo do homem de se tornar o legislador e não apenas o observador da lei. Todos nós carregamos conosco esse gene. Alguns, porque ainda não conheceram a Cristo ou não se arrependeram dos seus pecados, não estão seguindo a Cristo. O legalismo se transforma ou caminha junto com cegueira espiritual. Mas mesmo aqueles que decidiram seguir a Cristo, se arrependendo dos seus pecados, padecem internamente, por causa do seu orgulho, de manifestações as mais variadas de legalismo. Então, esse texto, como anúncio lá na Índia, serve para todos nós, de acordo com a nossa necessidade. Então, vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 6. Versículo 1 até o versículo 11. É provável que tenham duas sessões na Bíblia de vocês, mas os dois estão juntos, sendo aglutinados por causa do tema. O tema é o sábado. Então, diz assim a palavra do Santo Deus. Aconteceu que no sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar.
Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo de cânticos, lembrando do coro que nós cantaremos um dia, ao Senhor e ao Cordeiro. Agora que ela está aberta diante de nós, eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha. Eu peço a Ti, Espírito, peço a Ti, que conhece os corações, aplica esta verdade, nos ajuda a nos vermos na indisposição que os fariseus demonstram aqui para com Jesus. Nos ajuda a aprender tudo que o Senhor deseja nos ensinar. Confronta-nos, corrige-nos, instrui-nos, para a glória do Senhor e para o nosso próprio benefício. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Amém. O nosso texto começa nos dando uma ideia do contexto. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas com os seus discípulos e eles comiam espigas, debulhando-as com as mãos. A razão de dizer aqui um sábado é porque o sábado era o quarto mandamento, conforme aparece em Êxodo capítulo 20, versículo 11 até o versículo 8 até o versículo 11. O sábado havia sido instituído pelo Senhor, a palavra sábado significa descanso, Shabat, e era isso mesmo que o mandamento dizia. Mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor, o sábado de Yahweh, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Deus, então, no ciclo menor da vida, não em meses, mas em anos, colocou dentro da nossa estrutura, da maneira como nós vivemos, naquele ciclo menor de 7 dias ou de uma semana, um dia diferente, tido como o sábado ou Shabat do Senhor, o descanso do Senhor, por várias razões. Êxodo capítulo 20 vai dizer que uma das razões é para que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus pudesse imitar Deus de alguma forma. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou, ele deixa de trabalhar para manter, amarrar, sustentar a sua criação. Mas o seu trabalho criativo terminou nos 6 dias. Então o homem deveria, porque Deus fez assim, o homem deveria copiar ao Senhor e parar a sua atividade normal para dedicar esse dia ao Senhor. Dentre as outras múltiplas razões, a quebra da rotina do trabalho, providenciar o próprio descanso que o homem precisa, no caso do homem, o homem precisa para recuperar-se e voltar à rotina, não como Deus, mas para que o homem também confiasse em Deus. Atrelado ao quarto mandamento estava o homem focar as suas atenções de maneira intencional, forçar o homem a lembrar do Senhor, e confiar no Senhor, que era poderoso para cuidar, nutrir, prover, mesmo quando ele estava parando de trabalhar. Nós vimos na leitura de hoje, em Isaías capítulo 58, a providência de Deus nos colocou lá, que o sábado, que eles faziam, sábado, jejum, eles faziam, lá na época de Israel, quando eles estavam mesmo apostatando, fazia para barganhar com Deus. Pegava o sábado para esbanjar nos próprios prazeres, para cuidar dos seus próprios negócios. Nós vamos ter o tempo para olhar sobre o sábado, sobre esse descanso, e por que nós não observamos os sábados, e não observamos também nem o domingo.
Quando o domingo, ou os dias de descanso, ou o dia do Senhor tem se tornado cada vez mais um momento a mais para que eu faça o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. E essa é uma das razões, porque você fez o que quis fazer, que agora, no momento de culto, você está completamente cansado, querendo que acabe, quer dormir, porque talvez tenha feito outras coisas. O sábado, então, esse descanso, era para que o homem interrompesse o seu ciclo normal e se concentrasse em outra. Para que entendesse que no meio das coisas que o homem não sustentava a sua própria vida e o seu equilíbrio físico, fisiológico demandava concentração intencional no seu equilíbrio espiritual, empurrando o homem para pensar em Deus, separando para que o homem pudesse pensar no Senhor. Os judeus daquela época compreendiam isso de maneira clara, compreendiam tanto a importância disso que haviam agregado determinadas regras ao sábado. O mandamento dizia que o homem não poderia trabalhar, e em Levítico capítulo 23 dizia que o homem não poderia acender fogo no sábado. Não poderia acender fogo, é o que diz lá. Mas os judeus, principalmente os fariseus, líderes religiosos, eles agregaram muitos outros desdobramentos desse mandamento de não trabalhar. Isso cobria não andar uma distância muito grande. Isso cobria não cuspir no chão para levantar poeira. Isso cobria para as mulheres não se olharem no espelho, caso elas estivessem já tendo cabelo branco, para não serem tentadas a arrancar. Isso cobria não usar as mãos para, de alguma forma, se alimentar, não debulharem. Por isso, quando nós encontramos Jesus e os seus discípulos caminhando, o que era permitido pela lei, e aos mais pobres, permitido que eles pegassem das espigas daqueles que eram muito ricos, não para venda, mas para sua própria alimentação. Nós vemos eles fazendo isso, pegando os ramos de espiga, debulhando com as mãos e comendo. Vemos que os fariseus vão reclamar dessa atitude. Os fariseus acham que os discípulos de Jesus estão quebrando o quarto mandamento. Não o quarto mandamento conforme o decálogo, mas as interpretações ou acréscimos de mandamentos que eles haviam agregado para demonstrar, ampliar o conceito do quarto mandamento. Essa era uma perspectiva legalista da própria lei. Quando a lei de Deus já não é suficiente, mas ela inicia esse processo de aplicação pessoal da lei. Eu não devo trabalhar, mas para mim, para que eu não me pegue trabalhando, nem debulhar espigas, nem cuspir no chão, nem andar uma determinada distância. Tudo isso, para mim, é como se eu estivesse descumprindo o quarto mandamento. Mas o legalista, aos poucos, mesmo tendo iniciado com o mandamento bíblico e aplicando o mandamento bíblico de maneira pessoal, ele consegue acrescentar, subir a barra, elevar os mandamentos e implicações pessoais a algo divino. E agora, pouco tempo depois, uns 200 anos, desde que os rabinos começaram a pensar sobre o quarto mandamento, virou lei. E os fariseus olham pessoas pobres, os discípulos de Jesus, andando pelas lavouras, comendo algumas coisas, não vendendo, não trabalhando, mas comendo algumas coisas e dizem, isso que eles estão fazendo não é lícito. Não porque quebra o mandamento, conforme Êxodo capítulo 20, mas porque quebra as tradições ou as implicações que a tradição rabínica havia colocado, que explicam o quarto mandamento. Irmãos, aqui a gente ainda está no início do mistério de Jesus, ainda falta mais ou menos uns 2 anos. É bem no início, na verdade, ainda nesse capítulo, Jesus, ele vai escolher os seus 12 apóstolos, no capítulo 6, versículo 12 em diante. Mas a gente já consegue perceber que Jesus não vai se dar bem, não vai cair nas graças dos fariseus. O que Jesus havia dito no capítulo anterior, dizendo que ele conseguia perdoar pecados, não foi compreendido, e ali foi o primeiro confronto com os fariseus. Como é que este, homem como nós, pode dizer que pode perdoar pecados? Só um perdoa pecados, é Deus.
Jesus, no entanto, não retrocede quando as implicações, são muitas para com os fariseus. Ele não retrocede quando ele percebe que os fariseus, que é a elite religiosa, a liderança religiosa, vai contra eles, contra ele. Jesus continua dizendo a verdade. E aqui não é diferente. Ele teve um confronto com os fariseus no capítulo anterior, vai ter outro confronto com os fariseus ainda no capítulo 5 sobre jejum, e aqui a partir do capítulo 6 de Lucas nós vemos pela primeira vez no Evangelho que a disposição dos líderes religiosos para com Jesus está caminhando, degringolando, até que eles começam a pensar numa possibilidade de tirar Jesus da jogada, assassinar Jesus. O legalismo começa a aparecer de várias formas. Mas sempre me preocupa que um legalista de verdade, ele começa a construir a sua estrutura de leis com base numa lei que é para todo mundo. Isso é a lei de Deus. É sempre um desdobramento de algo estabelecido pelo próprio Deus. É um tipo de roupa que é com base na decência que Deus estabeleceu. É um tipo de devocional que é com base na responsabilidade que nós temos para com a Escritura. É um tipo de estudo que é com base, e por aí vai. Aqui não é diferente. As leis foram acrescentadas sobre o mandamento de guardar o sábado, de dedicar o sábado, de honrar ao Senhor no sábado. Então eles perguntam no versículo 2, por que vocês fazem o que não é lícito, não é permitido, o que é ilegal aos sábados? A resposta de Jesus explica, nos dá pelo menos a primeira característica dos legalistas, ou dos fariseus aqui. Legalistas normalmente não conhecem a palavra de Deus. Legalistas normalmente não conhecem a palavra de Deus. A resposta de Jesus ilustra isso. Agora, Jesus está falando para fariseus, doutores na lei, pessoas que haviam lido, relido, interpretado, escrito sobre a palavra de Deus. Mas a resposta de Jesus é reveladora. Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Percebam que os fariseus estão acusando os discípulos de Jesus. Jesus poderia ter, depois dessa acusação, por que vocês fazem essas coisas no sábado? Jesus poderia ter dito, não sou eu não. Quem está fazendo é os meus discípulos, eu não tenho nada a ver com isso. Ele poderia ter dado essa resposta. Ou ele poderia ter dito assim, não, isso é o que vocês estão pensando, a lei de Deus não fala nem sobre isso. No Êxodo, capítulo 20, não tinha a ideia do capítulo, mas Êxodo não fala sobre isso, Deuteronômio, capítulo 5, também não. A lei não fala que colher espigas para alimentação se constitui trabalho. A resposta de Jesus, eu acredito, deseja ajudá-los, gerando uma reflexão. Vocês nem ao menos leram o que Davi fez? Vocês nunca ouviram? Nem ao menos tendes lido o que fez Davi? Será que eles haviam lido 1 Samuel capítulo 20, que conta essa história aqui, que Davi, num período de dificuldade, foi atrás do sacerdote Abimeleque e comeu os pães da presença? Será que realmente Jesus está dizendo que eles não tinham lido, tinham passado por cima de 1 Samuel 21? A resposta é não. É claro que eles conheciam. Era um texto importante, era da história de Davi, o maior rei de Israel. A história dizia que Davi, quando estava fugindo de Saul, ele chega lá onde estava o templo do Senhor, fala com o sacerdote Ameleque e diz para ele, olha, eu estou com muita fome, eu e os meus homens, tem alguma coisa para comer? Ele diz, rapaz, não tem nada não. Só tem os pães da proposição. Os pães da proposição eram aqueles pães que os sacerdotes poderiam comer, que relembrava a comunhão de Deus com o povo no deserto, e eram colocados todos os dias, eram trocados todos os dias, estavam dentro do templo.
somente os sacerdotes poderiam entrar do lugar direito, do lugar santo. Certo? Do lado direito do lugar santo. Não tem nada, só tem os pães da proposição que foram trocados agora de manhã, pois dá ele para mim e para os meus homens. E é isso que acontece. Eles comem e ficam bem. Então, o que Jesus pergunta para eles não é se eles não haviam lido, é se, tendo lido, não haviam entendido, não haviam compreendido. É claro que eles conheciam a história de Davi, mas não haviam dado a devida importância para o que estava acontecendo lá. Estavam fazendo um julgamento sobre Jesus, quando eles não estavam levando em consideração o que o próprio Davi, menor do que Jesus, havia feito no passado. O mais intrigante não é somente que Davi come os pães da presença, que somente os sacerdotes deveriam comer e dar aos seus homens, mas ele faz isso debaixo da aprovação de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo seguinte, versículo 22, do 9 ao 11, Doeg, ele fala a respeito de dessa visita que Davi fez para o sacerdote Aimeleque. 1 Samuel 22, 9 a 11. Ele diz que Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitude, consultou ao Senhor e lhe fez provisões. Então, Jesus nota que Davi fez algo que não era legal fazer de acordo com a lei. Mas o ato foi apropriado e aprovado pelo Senhor. Então, Davi fez algo legalmente proibido e não foi julgado negativamente por isso. E os fariseus que haviam lido esse texto não haviam compreendido o porquê da exceção. Mas talvez você está perguntando, mas pastor, que negócio difícil. Como é que é, Doeg, que você está falando? Por que Jesus está falando de Davi aqui? Mas qual a razão de falar de Davi? Talvez a próxima pergunta ajude. Como entrou na casa de Deus, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não era lícito, é a mesma palavra que eles utilizaram no versículo 2, que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Em outras palavras, o que ele está dizendo é, isso já aconteceu no passado, Davi fez isso, debaixo da aprovação de Deus. Vocês condenam Davi por isso? Porque se vocês condenam Davi por isso, então eu até entendo, vocês têm direito de me condenar. Mas se vocês não se atrevem a ir contra a Escritura que diz que Davi fez isso com a aprovação de Deus, depois do sacerdote Aimeleque ter consultado ao Senhor. Se vocês não têm coragem de ir contra Davi, não têm coragem de ir contra a Escritura, então vocês não têm autoridade para ir sobre mim. O final desse argumento está no versículo 5. Então Jesus lhe disse, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O sábado, ele vive em função do Filho do Homem. O Filho do Homem tem autoridade maior do que Davi para dizer o que deve ser feito no sábado e o que não deve, o que honra a Deus e o que não honra, o que é aceitável diante dele e o que não é. É o Filho do Homem que controla, governa, que interpreta o que aprova, o que Deus aprova ou não no dia de sábado. O exemplo de Jesus, que observa a própria Escritura, ajuda, ou deveria ter ajudado os fariseus a compreenderem que a lei visava a vida, não a morte. Por isso, quando a letra da lei precisou ser desobedecida, o espírito da lei continuava em vigor. Jesus se coloca então como intérprete da lei, explicando a intenção da lei,
promover o bem do homem, não o mal. E se Davi poderia fazer isso, o filho do homem, maior do que Davi, o Senhor do sábado, tinha autoridade para dizer o que se poderia fazer no sábado e o que não se poderia. Se eles condenam Jesus, deveriam estar prontos também para condenar Davi e também o testemunho da própria Escritura. Talvez você pode estar pensando, mas Davi tinha muita justificativa. Davi estava com fome. Então, com fome, ele talvez morresse sem essa comida. Então, era justificável para ele comer os pães da presença. Mas a pergunta de Jesus para os fariseus, citando Davi, não é para encontrar justificativas. A resposta que Jesus está procurando é outra. Por isso que ele responde no final do versículo 5 sobre o Filho do Homem ser o Senhor do sábado. Não era uma questão de o que pode se fazer e o que não pode em termos de justificativo para quebrar o mandamento. Era uma questão de pessoa. Era uma questão de Davi, era uma questão de Jesus. Se Davi poderia fazer isso e sair ileso, isso é, receber a aprovação de Deus, quanto mais eu, o legislador, o intérprete da lei, o Senhor do sábado. As ações, então, de Davi, elas servem como ilustração para dizer o que Jesus é. A questão central não é se Jesus quebrou ou não o sábado, mas quem ele era, Senhor do sábado. Os fariseus haviam lido esse texto por diversas maneiras, diversas vezes, não condenaram Davi, não conseguiam condenar naquele momento, mas agora estavam procurando Jesus para condená-lo. Talvez você fique pensando, rapaz, o que é que os fariseus estão fazendo aqui? Eu faço essa mesma pergunta. Você olha no versículo 1 e diz, aconteceu que tal, o pessoal está lá e alguns fariseus lhe disseram, é sábado, Jesus está caminhando com os seus discípulos, os fariseus estão lá no meio. E aí talvez, antes de você achar, rapaz, que coisa boa, olha o que acontece no versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam Jesus. Qual o propósito? Aprender de Jesus? Qual era o propósito? Procurando ver se ele faria alguma cura no sábado. Eles estão próximos de Jesus. Desde o capítulo 5, agora eles estarão presentes no ministério de Jesus. E é um pensamento, uma cena aterradora, aterrorizante. Porque Jesus, ele está lá realizando o seu ministério, ensinando, pregando, curando, e ele sabe que do lado dele, na frente dele, ali está alguém sempre pronto para pegar em alguma coisa. Tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, para onde apontava, como falava, quem censurava. Os homens estavam lá. Jesus, a gente vai ver do versículo 8, que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia que eles estavam crescendo dentro de si o desejo de assassinar Jesus. Mesmo assim, Jesus não os recrimina. As perguntas que ele faz para os fariseus visam a reflexão, a ajuda, para que eles entendessem por algum momento. Mas o legalismo desses homens está ligado à cegueira. Os homens conheciam a Bíblia, mas só conseguiam ver o que queriam ver. Os fariseus liam as suas escrituras, mas não liam direito. Era mais fácil condenar se Jesus não fazia como ele. A falta de compreensão das escrituras os tornava incoerentes internamente. O legalismo faz isso. Eles não conseguiam condenar Davi, a própria Escritura dava liberdade para Jesus como Senhor do sábado, agir de alguma forma como Davi, mas eles não conseguiam ver isso. Conseguiam ver Jesus simplesmente fazendo algo errado.
Há muito tempo atrás, eu lembro, conversando com alguns irmãos pentecostais, que me censuravam por jogar bola. Eles diziam que a Bíblia dizia que Jesus era contra o futebol. E o texto que ele me dizia é para a bola. Jesus tinha dito para a bola e tira a trave. Então, vocês estão rindo, mas era verdade. Jesus tinha dito para a bola e tira a trave. Então, não é para jogar futebol. Plantando a igreja no Edson Queiroz, outros disseram, outros disseram, pastor, você toma banho de roupa? Eu disse, rapaz, normalmente não. Ele disse, você vai ficar, porque a Bíblia diz, estaremos com ele se formos encontrados vestidos e não nus. O livro de Coríntios. Não é que não se conhecia a Escritura, mas não se conhecia a Escritura. Se usava a Escritura fora do seu contexto como um trampolim, e aí se misturava e acrescentava assim todas as regras. Todas aquelas regras que tinha no passado e ainda tem sobre o tamanho das roupas, sobre tantas coisas que eu prefiro não mencionar. Elas são baseadas na Escritura, mas é uma filosofia legalista. Mas existem outras formas de legalismo. Legalismo quanto ao devocional pela manhã. Legalismo quanto ao culto doméstico. Legalismo quanto à maneira de vestir. Quanto a uma determinada paleta. Uma maneira de chamar a esposa ou o marido. Um tipo de leitura, se cronológica. Quantas vezes se lê a Bíblia no ano. Um determinado estilo de vida. Um exercício. Um estilo de música. Um instrumento musical. Um corte de cabelo. O uso de barba. Todas essas coisas, quando eu olho essas coisas e aplico uma determinada verdade da Escritura a mim, mas não para em mim, eu transfiro de volta para ser contida na própria Escritura e funcionar como padrão e métrica para todas as pessoas ao meu lado. O nome disso é legalismo. Eu inicio com algo bom, mas isso não está legal. Eu aplico a verdade ao meu coração, mas isso não é suficiente. O meu coração tomando vantagem de algo correto, que é a aplicação privada da Escritura, visa agora ser o legislador, acrescentando a lei estabelecida para mim como lei para todos os outros. Isso é orgulho travestido de piedade. Um só é o legislador, aquele que pode salvar e fazer perecer. É o que diz Tiago, capítulo 5. Então, aquilo que não é um mandamento direto das Escrituras, como debulhar milho e comer, aquilo que é uma tradição, aquilo que é uma perspectiva dos fariseus em relação ao quarto mandamento, aquilo deveria ter estado com eles, deveria ter ficado na esfera privada e não ser transplantado para a esfera pública, julgando e avaliando todo mundo. Tudo que não é mandamento direto da Escritura, mas uma aplicação particular das Escrituras, precisa ser compreendido dessa maneira. E ao ser solicitado, eu e você damos conselho, é assim que eu faço. É assim que eu entendo que é a Escritura que eu tenho feito. Vamos, por exemplo, no culto doméstico. No século XIX, pessoas eram disciplinadas da igreja por falta do culto doméstico. Sabiam disso? Mas isso é legalismo. O mandamento é Deuteronômio capítulo 6. Diga a responsabilidade dos pais inculcarem a palavra de Deus na vida dos filhos, mas o texto não fala de um momento único. Na verdade, o texto fala na vida. Dela falarás sentado e ao levantar e andando pelo caminho. O culto doméstico foi, sim, uma aplicação de verdades como essa, Efésios capítulo 6, que devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, ou Efésios capítulo 5, devemos santificar nossas esposas pelo lavar da palavra.
Mas o como, que é um culto doméstico, que é uma aplicação do texto em si, quando transformado em regra, mesmo que sendo boa, e quando julgando, quando se torna uma testemunha para julgar as pessoas e a piedade das pessoas, se transformou em legalismo. Pastor, você faz isso porque o senhor não faz culto doméstico? Eu faço e acho bom. Mas se o meu insight com os meus filhos, com a minha esposa, se o único momento que eles têm de instrução focada na palavra de Deus são aqueles 15, 20 minutos, 1 hora por dia, eu sou um fracasso como pai. Eu sou um fracasso como marido. Eu não posso pegar o paletó de crente e agora durante o almoço, vamos... Por isso que Deuteronômio capítulo 6 fala no caminho. Então você anda no carro, você trabalha no quintal com as crianças, você dirige, você vê uma coisa ruim, você vê uma coisa boa, e você ratifica por meio da palavra de Deus, usando a palavra de Deus como crivo para tudo. Você ajuda sua esposa e seus filhos, todo mundo ao seu redor, a perceberem que a vida é para Deus, é vivida em relação a Deus. O que passa disso? Pode ser legalismo. Lembro de um pastor amigo que, no contexto de igreja, ele diz, nós explicamos a palavra de Deus, eu lido com os meus líderes de música, e ao final, eles têm direito de escolherem entre 4 fontes, HCC, Voz e Melodia, Inário para o Culto Cristão e Livro de Corinhos. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Os hinos são ótimos. A gente cantou Cegueira e Vista. Que hino lindo. Mas é a única coisa bonita e linda que existe? Não. Se ele tivesse dito, vamos cantar apenas os salmos, melhor ainda, talvez. Mas quando se acrescenta cantar algo bom, acrescentando essas outras leis restritivas para julgar aquilo que é piedoso ou não, isso é legalismo. É o que os fariseus estão demonstrando aqui. Um legalista normalmente não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus no seu contexto. Não fez as perguntas mais difíceis. Era para eles, é o que Jesus está dizendo, vocês deveriam estar me cobrando isso, dizendo que eu estou quebrando o mandamento. Vocês já pensaram, já lidaram com o texto lá de 1 Samuel capítulo 20, quando Davi comeu os pães da presença e deu para os outros e ficou sem julgamento? Como é que vocês lidam com aquele texto? Vocês viram respondendo alguma coisa? Não. Eu sei que porque ele sabe, Jesus sabia, eu sei que vocês não condenam Davi. Nunca vão condenar Davi. E se Davi consegue passar por isso sem condenação, muito mais eu. Pois agora, o Filho do Homem, ele é o Senhor do sábado. Se Davi tinha autoridade para fazer isso, tinha condições de fazer isso, eu ainda mais. Mas o legalista, ele não entende a Escritura. Ele não faz as perguntas difíceis. Ele simplesmente gosta de acrescentar leis. Mas os legalistas também se chateiam por coisas secundárias. Quando a gente olha do versículo 6 em diante, talvez uma semana seguinte, em outro sábado, Jesus entra na sinagoga e ele começa a ensinar, como era o costume dele. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Esse texto aparece tanto em Mateus quanto em Marcos, mas só Lucas diz que a mão direita era ressequida. A palavra ressequida aqui significa quase que atrofiada. Pode ser que essa mão havia se rompido, ou pelo mau uso a mão havia atrofiada, mas era uma mão sem movimento, uma mão que de maneira perceptível, externamente, era uma mão atrofiada, que não se movia. Isso impossibilitava o trabalho, impossibilitava o ganho, sabendo que um homem com esse tipo de deficiência era um homem que havia sido inutilizado para a vida, para os trabalhos normais naquele período da Judéia. O homem está lá. Eles sabem do capítulo 5 que Jesus é capaz de curar. Lembra como ele fez ao paralítico? Eles sabem que Jesus é capaz de curar. Esse tem um momento perfeito. O homem com a mão ressequida aparece lá. Jesus está presente ensinando, é capaz de curar. Os fariseus, no entanto, ao invés de perceberem a possibilidade desse homem, talvez pela primeira vez na vida,
se tivesse nascido com essa deficiência e depois, com o tempo, o mau uso, o não uso, tivesse se atrofiado, ao invés de perceberem a possibilidade desse homem finalmente entrar no templo, finalmente poder prover para a sua família se tivesse uma, finalmente ser restaurado e poder trabalhar e receber a dignidade própria do trabalho, eles estão lá ávidos, procurando ver o que Jesus faria. Se essa cura seria quando? No sábado. Se essa cura seria no sábado, a fim de acusá-lo. Legalistas encontram energia, concentram seu foco em coisas periféricas. Não naquelas coisas relacionadas a Deus, mas naquelas que são implicações pessoais. Eles deveriam ter refletido o que Jesus havia dito no sábado anterior sobre ele ser Senhor do sábado, mas eles não fizeram isso. É impressionante, irmãos, o contraste que existe aqui. Está Jesus disposto a ensinar, disposto a fazer o bem? É isso que ele levanta no versículo 9. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É correto, é lícito, é legal no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar que se perca? Qual é a resposta deles? Qual? Nenhuma. Que tipo de resposta essa pergunta exige? A resposta mais normal seria? É claro que é fazer o bem. É claro que é salvar a vida. Que era o que Jesus estava querendo fazer. Mas no versículo 11, eles desejam o mal contra Jesus. Essa mesma cena, irmãos, aparece em outras partes da Escritura. Capítulo 10 de João. Lázaro está doente, Jesus espera, Lázaro morre, passa alguns dias, Jesus chega. Com voz de autoridade, ele chama para Lázaro, aquele que estivera morto, 4 dias, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem, aquele que estivera morto, o texto diz que ele ressuscita. Mas abram comigo João capítulo 12. Esse sinal da ressurreição de Lázaro causa muitas pessoas terem fé em Cristo. João 12. Versículo 9, olha só. Isso é um ano depois. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, Jesus, mas para ver Lázaro, que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Lindo isso, né? Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê? Matar também Lázaro. Faz sentido para vocês? Não, eles queriam matar Jesus, mas sendo que Jesus ressuscitou Lázaro, vamos fazer o seguinte, a gente mata Lázaro também. Não era para que eles tivessem visto, estava entre eles finalmente o prometido, aquele de quem eles estavam esperando por anos, o Messias, estava finalmente entre eles, trazendo salvação, pregando o ano aceitável do Senhor, ressuscitando os mortos, trazendo as pessoas para perto de Deus, curando, perdoando. E a prova de quem ele era, de sua identidade, é os muitos milagres. Milhares de pessoas foram curadas por Jesus. Mas esses legalistas cegos, por isso que o legalismo é uma espécie de cegueira. Eu não consigo ver o que é mais importante. Eu não consigo ver o que está diante dos meus olhos. Eu só consigo ver o que eu quero ver. Está Jesus curando ou ressuscitando o homem que estava morto por 4 dias. E ao invés de me dobrar e adorar a este Senhor, quero matar tanto esse, quanto o homem que já morreu e voltou para morrer de novo. É muita cegueira. Legalismo e cegueira andam juntos. Eles demonstram essa apatia, são a mesma coisa que acontece lá.
Eu fico até pensando que talvez eles tivessem trazido esse homem com a mão ressequida, eles mesmos, os fariseus. Rapaz, vamos ver lá. Porque eu sei que ele vai curar, mas é sábado. É sábado, a gente pega ele. A gente pega ele, está um homem que é limitado, podendo ser curado por Jesus. E a nossa preocupação é se ele vai fazer isso no sábado. Unido ao legalismo, está atrelado àquela cegueira espiritual, falta de habilidade de ver claramente, de enxergar o que é importante. Esse legalismo como cegueira pode ser uma cegueira para a salvação. E aqueles que estão aqui, que não são crentes, não decidiram seguir a Cristo, você é um legalista. É um legalista quando diz assim, quando pensa assim, olha o grande Deus, eu sei que Ele existe, eu sei que salvação é só por Jesus, mas eu vou continuar orando para Maria. Eu vou continuar fazendo as minhas boas obras. No final vai dar tudo certo. Quando Deus disse que não há salvação em nenhum outro, que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que a fé, a salvação é por graça, não por obras da lei, para que ninguém se glorie. Essa é a lei de Deus. Mas você prefere olhar para a lei que você mesmo traçou. O Deus do universo criou essa lei. Só existe um caminho, uma pessoa. Você se arrepende e submete ao caminho e à solução que Deus traçou. Mas você tem a sua. Você vai ficar vindo todo domingo, dar umas esmolas aqui, outra acolá, falar menos palavrão, ficar orando para Maria. E no final vai dar certo. Isso é legalismo, que é associado à cegueira. Você não consegue ver a lei que Deus estabeleceu. E essa lei, essa cegueira, esse legalismo, perpassa tudo. Perpassa a definição de pecado, complicações em relação ao pecado, como os homens podem ser salvos, o que é ser pecador, o quanto você é pecador. Eu sei que a Bíblia diz que nós somos completamente pervertidos. Eu sei que a Escritura diz isso, que da planta do pé ao alto da cabeça não há nada são. Que o coração do homem é sempre e constantemente corrupto. Eu sei que a Escritura diz, já ouvi o pastor falando várias vezes, mas eu sei que no fundo do meu coração, eu sempre fui uma pessoa boa. Sempre foi uma pessoa boa. Você está vendo? Você não consegue ver. Você vai para o inferno por conta disso. Qualquer pessoa que não se dobrar ao que Deus tem dito em sua palavra, lançando-se na única solução, na única boia salva-vidas que existe, o precioso sacrifício de Jesus, se arrependendo e crendo e confiando unicamente nisso, sem perecerá eternamente, porque as outras leis são leis humanas. O reino espiritual só funciona numa regra, é a de Deus. Está aqui os homens se perdendo. Talvez alguns possam dizer, não somente para a salvação, mas talvez alguns de nós aqui, não, pastor, eu amo a Deus. Ah, é? É. Como assim? Eu amo a Deus, assim, Deus sabe, tá? Como assim? Eu não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, não tenho servido, mas todo domingo eu estou aqui. Não é isso que nós lemos em Isaías capítulo 58? Esse é o jejum que você quer? Essa religiosidade que você quer? Acha que o domingo não é que você ame o Senhor, que busque a sua presença, que confesse os seus pecados, que ame aos seus semelhantes, que sirva os outros, que divida, que reparta, que contribua. Mas essa é a sua lei. Essa é a sua cegueira. O legalista, na verdade, deseja ser o legislador ao invés daquele que obedece à lei. Ele é ávido para encontrar as falhas. É só isso que importa. Não importa se as pessoas ficaram curadas, não importa se o homem vai adorar a Deus, importa se ele vai fazer isso no dia de sábado ou não. Não importa se é um milagre acontecendo diante dos seus olhos.
Voltando para o nosso texto, é o que Jesus faz. Jesus sabe o que está no coração desses homens, no pensamento. Nós vimos no capítulo 5 agora, mais uma vez, Jesus sabe o que eles pensam, o que eles planejam. Mesmo assim, Jesus, ao invés de recriminá-los, ele deseja ajudá-los. Mais uma vez, essa aqui é uma pergunta que visa uma reflexão. Jesus pega o homem e coloca ele no meio. Jesus sabe que esses homens, os fariseus, querem incriminá-lo. Jesus não para, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele coloca o homem no meio. Agora todos estão olhando esse homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada. E Jesus faz a pergunta que não é respondida, é uma pergunta retórica. É óbvio que é correto fazer o bem, sempre. E aí Jesus, com uma palavra de autoridade, versículo 10, ele diz ao homem: estenda a mão. Mas ele só faz isso depois de olhar ao redor. Aqui as tecnicalidades são bonitas, são importantes. Jesus coloca o homem no meio, a sinagoga está lá lotada, os fariseus estão ao redor, Jesus coloca o homem no meio, pergunta: eu quero fazer uma pergunta a vocês. No sábado é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou perdê-la? E aí ele olha no olho das pessoas. Ele olha esperando a resposta. Os homens já deram a resposta. No coração. E só depois ele ordena: estende a mão. O homem com a mão ressequida não havia movimentado por muitos anos, por isso que estava ressequida, atrofiada. Mas agora, pela ordem de Jesus, o Deus Criador ordena que se crie mão, que os músculos sejam restabelecidos, os nervos que se encontrem uns nos outros, que o cérebro ordene de alguma forma esse esticar da mão. Deus criando mais uma vez. E é isso que acontece. Qual o grande problema? Foi no sábado. E por causa disso, a palavra diz que eles vão se encher de fúria, de raiva. Porque os legalistas, eles também são invejosos. Os legalistas, eles não gostam da ideia de que outra pessoa está recebendo as atenções. Outra pessoa está tendo influência sobre os outros. Legalistas gostam que as suas leis, os seus conselhos, as suas aplicações perpassem a vida de todo mundo. Ele quer ser legislador. E quando não faz isso, se enche de fúria. E quando não faz isso, que é o que acontece aqui, eles discutiam entre si o que fariam com Jesus. Eles destroem no calar da noite, na fofoca, nas conversas internas, a reputação das outras pessoas. Está vendo aquela fulana de tal? Não sei como é que ela deixa o menino dela usar essa roupa aqui. Não sei como é que ela compra daquela loja ali. Não sei como é que usa esse tipo de cabelo. Não sei como é que come isso. Não sei como é que come aquilo. Não sei como é que compra isso. Não sei como é que faz isso. Não sei como é que fala aquilo. Fariseus, legalistas fazem isso. Me diga, meu irmão, minha irmã, quando as pessoas discordem da aplicação pessoal que você faz da palavra de Deus, como é que você reage? Não quero saber se você puxa os cabelos dela. Não quero saber se você reclama, se você bate boca. Quero saber se no seu coração você diminui ela. Eu quero saber se no seu coração, quando essa outra opinião tem mais preponderância na vida de outra pessoa que a sua não tem, se você inveja, se você fica chateado. Eu quero saber, meu irmão, se depois você fala daquela pessoa, meio com desdém, se você fofoca daquela pessoa, daquela irmã, daquele irmão, porque ele ousou pensar fora das suas opiniões. É isso que o legalista vai fazer aqui. O legalista não somente
fica chateado pelas coisas que são secundárias, mas essa chateação, ela, se for bem polido, retoma para dentro do coração, que é extravasado no secreto, normalmente com as outras pessoas. Os homens não conseguiam ver o que estava diante deles. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, eu não sou um legalista não, mas eu tenho uma dificuldade. Eu fico pensando, eu ensino física quântica para os meus filhos, eu fico chateado porque o pessoal não ensina coisa boa dessa. Não sei por que não ensina, eu acho que isso aí é abandono intelectual. Eles eram para ensinar física quântica para os meninos, não ensina física quântica. Eu não gosto de hinos. Aí o outro diz, herege. Só gosta de hinos. Aí o outro diz, legalista. Isso não é uma coisa de pessoas mais velhas. Todos nós temos a tendência de suplantarmos a palavra de Deus com os nossos desejos e aplicações pessoais. Como você fala das pessoas que aplicam a verdade de Deus de maneira diferente de você, que escuta músicas diferentes de você, que prefere coisas diferentes da sua. Você se chateia com essas pessoas, inveja essas pessoas, fala mal dessas pessoas. Isso é um coração farisaico. Ao invés de concentrar-se no que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, na progressão, no crescimento dessa pessoa, você prefere ver as coisas que ela tem ido contra a aplicação que você faz de si mesmo. Mas talvez você não seja alguém dessa maneira, mas conheça muita gente assim. Pastor, conheço uma igreja, ou povo legalista ali. Como é que a gente ajuda um legalista? Como é que Jesus já ajudou esse povo? Porque eu acho que Jesus está ajudando esse povo. Ele poderia ter dito assim, sabe de uma coisa? Fique na sua aí, ó. Eu vou fazer aqui isso, a lei não diz isso, vocês estão dizendo errado. Mas quando Jesus pergunta, da maneira como perguntou, o que ele está querendo fazer? Gerar uma reflexão. Como é que Jesus ajudou essa pessoa? Fale a verdade para ela. Faça perguntas difíceis para ela. Quando o seu irmão começar a falar mal do outro, porque o outro faz uma coisa diferente, que não é contrária à palavra de Deus, mas como você aplica a palavra de Deus, pergunte, irmão, tu está rolando sentimento aí? Está chateado? Tu está com inveja? Está com inveja porque o pessoal está seguindo aquela opinião? Como é? O que está acontecendo? Se a sua irmã fizer isso, diga a verdade. Faça as perguntas difíceis. Irmã, você está... É isso que Deus diz? Você não acha que isso é legalismo, não? Você não acha que isso é inveja, não? Você não acha que isso é fofoca, não? Diga a verdade. Você encoraja essa pessoa a perceber que a desobediência ao mandamento de Deus não está acontecendo. O que está acontecendo é uma divergência na aplicação pessoal. Bom, esse incidente vai ganhar proporções gigantescas mais adiante no ministério de Jesus. Aqui começa pela primeira vez a determinação dos fariseus de matarem Jesus. Vão decidir matar Jesus pelo simples fato de Jesus dizer a verdade. E a história continua a mesma, irmãos. Dizer a verdade é perigoso. Sempre foi, sempre será. É pela primeira vez que nós vemos o plano dos homens para pegarem Jesus e destruírem Jesus. Fariseus, legalistas. Mas a história não termina aqui. Não precisam abrir em Atos capítulo 15, verso 15. Depois que Jesus é assunto aos céus, Atos 15, 15, é dito que sobre alguns fariseus que haviam crido. A graça de Deus havia encontrado até esses fariseus, cegos em seus pecados, legalistas por natureza. A graça de Deus encontrou essas pessoas que não queriam nem conseguiam ver. A minha oração é que essa graça encontre alguns de nós.
Sabe qual é o maior problema do legalista? É o mesmo problema do doido. Ele não consegue se ver assim. Ele não consegue se ver como legalista. Ele só consegue se ver como piedoso. Não, eu estou indo pelo caminho. Quais são as leis que você tem seguido? Como é que você tem lidado com as pessoas quando pensam diferente naquilo que pode ser diferente? Peço que o Senhor nos ajude a vivermos em unidade, copiando Jesus nessa história, nunca os fariseus. Vamos orar. Senhor, peço que nos ajude, que todos nós, eu e os meus irmãos, temos uma tendência a usurparmos a prerrogativa que o Senhor tem de estabelecer as leis. É o Senhor que define o que é certo e errado, é o Senhor que define o que é bom e é ruim, é o Senhor quem define o que é aceitável ou não. A nossa responsabilidade é conhecer a Tua palavra a fundo e aproximarmos pelo poder do Espírito o nosso coração ao controle da Tua palavra e ajudar aqueles que estão ao nosso redor a pensarem como o Senhor deseja. Então, eu peço que nos ajude a lutarmos contra essa tendência farisaica, legalista. E peço àqueles que estão entre nós, que estão cegos por causa dos seus pecados, não conseguem ver, que estão caminhando numa lei que eles próprios traçaram, definindo piedade, definindo salvação, definindo pecado, definindo estar bem, definindo domingo, definindo maturidade. Que aqueles dentre nós que são legalistas nesse sentido se submetam, se arrependam e permitam que a Tua palavra defina maturidade, defina salvação, defina pecado, defina dia santo, defina a nossa vida. Que Cristo seja o nosso modelo em todas as coisas, que Ele não seja só o Senhor do sábado, mas o Senhor da nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Durante essa música vamos ter nosso momento de dízimos e ofertas. Peço que aqueles que nos visitam fiquem bastante à vontade. Isso aqui é um prazer nosso, que somos membros, que somos parte dessa igreja.